Fala, nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Meus amigos, deixa eu começar esse vídeo de hoje, esse nosso plantão tricolor de hoje, trazendo aqui um detalhe importante da negociação envolvendo o Alejo Vélez, né? Atacante de 22 anos do Tottenham que está emprestado para o Rosário Central que o Bahia quer contratar. Eu falei no vídeo anterior sobre detalhes dessas tratativas, né? Falando que o Tottenham tinha total autonomia para retirá-lo do Rosário Central, justamente por ser um contrato de empréstimo e com isso ia dificultar de certa maneira, ia facilitar de certa maneira o processo de negociação, já que há um alinhamento entre Bahia e Tottenham. Mas é importante destacar, primeiro isso daí que traz a Gabriele Gomes, de que a negociação é bem complexa quando foi questionada sobre esse assunto, e também o que a galera do Resenha BBMP replicou aqui de maneira traduzida, da apuração aí do Doble Amarilla, falando sobre o Rosário Central no meio dessa história. E aí há uma aspa que destaca o seguinte, que o Rosário Central respira aliviado pois Alejo Vélez permanecerá no clube até meados do ano e não irá para o Brasil, apesar da lucrativa oferta do Bahia. Como atuou em mais de 50% das partidas, o Bahia teria que convencer, e aí com dinheiro, né, com grana, o Rosário Central a liberá-lo. Então já há uma negociação encaminhada com o Tottenham, que gira em torno desses 10 milhões de euros, mas ainda não há um acordo direto com o Rosário Central. Mas aí, é o que eu já falei em outras oportunidades, reitero agora. O Rosário entende que ele é uma peça fundamental, é uma peça importantíssima, imprescindível, quer manter o atleta. Assim como o Roman Gomes também era uma peça importantíssima para os Estudiantes de La Plata. Idade parecida, 21 anos de idade, tinha se destacado, conquistando título na Argentina, a mesma coisa vale para Alejo Vélez. E aí, meus amigos, Roman Gomes veio por 3 milhões de dólares. É uma realidade difícil que vive os times da Argentina. Rosário Central vai jogar Libertadores, planeja fazer uma boa campanha, quer arriscar, sem sombra de dúvidas, em termos financeiros, para poder ter um ano bom e aí, através das receitas de premiação, acabar sendo coroado e tudo mais, a gente sabe disso tudo. Mas a situação no futebol da Argentina não é tão simples assim, novamente, né? Reiterando. Então, há uma negociação encaminhada com o Tottenham e pode ser que o Rosário Central aceite uma retribuição financeira para poder liberar o atleta. O Bahia já está disposto a gastar 10 milhões de euros. Eu acho que o Bahia não iria até 15 milhões de euros, por exemplo, para contratar o atleta. Mas no total, no montante da negociação, considerando o que está sendo pago ao Tottenham e o que o Rosário Central pode vir a pedir, eu não duvido que o Bahia chegue a 12, 13 milhões de euros, tá? Aqui é uma percepção mais desse caso do que qualquer coisa. Então, vamos ver, né? A negociação não está descartada. É uma negociação complexa, não é uma negociação simples, porque envolve 3 times e ainda o anseio do jogador, dos seus agentes e tudo mais. E isso, querendo ou não, esse desejo do jogador pode ser determinante para poder viabilizar um negócio. Então vamos aguardar o desdobramento da história. Qualquer novidade, evidentemente, como a gente sempre fala, traremos aqui no canal para situar você, torcedor tricolor, que nos acompanha. Mas por enquanto, é isso que temos a dizer sobre esse caso Alejo Vélez, Bahia, Tottenham e Rosário Central. Antes do próximo assunto, esse vídeo é um oferecimento de Betsul, sua bet de norte a sul, parceiro oficial do Sou Mais Bahia. Esse vídeo também é um oferecimento de Nuve Energia. Com a Nuve você só ganha. Utilize o cupom SOUBAHIA no aplicativo da Nuve e ganhe 100%, você ganha até 25% de desconto na sua conta de energia se ela supera R$200 e além de ganhar 100% de graça uma camisa do Esporte Clube Bahia, tá? Faça o seu plano, use o cupom SOUBAHIA lá no Nuve App, no aplicativo da Nuve. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, Tuco Herrera, atacante, jovem, 22 anos, que se destacou nessa temporada no Fortaleza, apesar do péssimo ano do Fortaleza, na reta final era ele a esperança ali no ataque da equipe cearense. Despertou o interesse do Bahia, isso não é segredo para ninguém, a gente chegou a veicular informações aqui a respeito disso, mas não chegou a um acordo. O Bahia mudou a rota, foi em direção a Kiki Oliveira, achou mais interessante, por mais que exista um risco por toda a questão extracampo, em contratar o Kiki Oliveira, deixou o Tuco Herrera de lado, e agora ele está
encaminhando a sua ida para a equipe do Red Bull Bragantino, tá? César Luiz Melo traz a informação e do lado UOL, né? O Bragantino vai pagar 24 milhões de reais pelo atleta. E aí vamos fazer as contas aqui, né? Boa e velha conta na ponta do lápis. O Bahia pagou cerca de 2 milhões de reais pelo empréstimo de Kiko Oliveira. E se Kiko Oliveira for bem, o Bahia vai pagar mais 22 milhões de reais. Vai chegar nesses 24 milhões de reais. Ou seja, o Bahia achou, nesse mundo dos negócios, mais prudente pegar um cara ali da mesma idade, mesmo que seja mais arriscado e tudo mais, que é o Kiko Oliveira, pagando menos agora e avaliando, testando para ver se ele vai render bem para poder pagar mais lá na frente, do que chegar e pagar esse valor que pagaria lá na frente logo de vez em Tuco Herrera. E aí é importante a gente destacar, Tuco Herrera foi bem no Fortaleza, Kiko Oliveira não foi tão bem no Grêmio, mas Tuco Herrera não tem uma temporada destacada como teve Kiko Oliveira no LAFC, conseguindo fazer 19 participações em gols no ano. Ele teve uma temporada boa no Argentino Júnior, mas não nesse nível. Sabe? Então, enfim, botando na balança, e aí eu trago esse tipo de informação, esse tipo de notícia, pra gente poder entender mais ou menos como é que funcionam os negócios no âmbito do futebol, principalmente com os critérios que tem o Grupo City. Eles acharam mais oportuno, né, melhor, em termos financeiros e tudo mais, fazer essa aposta no Kiko Oliveira do que ir adiante por uma negociação envolvendo o Tuco Herrera. E aí, Tuco Herrera agora vai para a equipe do Red Bull Bragantino por 24 milhões de reais. E aí, pegando o gancho disso, né, que a gente tá falando de Kiko Oliveira, vamos esclarecer a situação do atacante uruguaio emprestado para o Sport Clube Bahia, porque ele, diferente do Roman Gomes, não deve estrear no próximo sábado ou na próxima terça-feira, vestindo a camisa do Bahia. Isso porque ele ainda não vem treinando de maneira frequente com o grupo. E aí nosso querido Yuri Santana trouxe a informação. A gente chegou a comentar na live naquele dia ali no CT, mas bem por alto, e ele traz a informação de maneira mais aprofundada aí de que Kiki sofreu uma torção no tornozelo ainda nas férias, e por isso estava só na academia. Já recuperado, o atleta treina no gramado realizando atividades técnicas e físicas, né? Aquele treino final de transição, e nos próximos dias estará treinando normalmente com o grupo. Então, o Kiki Oliveira ainda vai passar por esse processo, né, de treinamento com o grupo para se entrosar, para fazer as atividades com bola, atividades dinâmicas, táticas e tudo mais, que o Rogério está habituado a fazer, para depois poder ser relacionado em um jogo, né? Então eu arrisco a dizer que dificilmente Kiki Oliveira já vai estrear, por exemplo, num Bavi da vida, ou até no dia primeiro, no primeiro jogo, na realidade, no dia 29, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Sanabria está nesse processo de transição, de recuperação, né, pode ser uma opção. Kiki Oliveira também pode ser, mas eu acho improvável. Então essa é a situação de momento. Kiki ainda se recuperando de maneira cautelosa, cuidadosa, mas Roman Gomes com totais condições de jogo. Inclusive, no dia que ele foi apresentado, anunciado, ele já treinou com bola, com o grupo, chamou atenção, a gente fez os registros lá. Então essa é a situação, esse é o panorama aí para situar você, torcedor tricolor. Tá bom? Bons amigos, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Lembrando que é um oferecimento de Nuve Energia. Com a Nuve você só ganha até 25% de desconto na sua conta de energia se ela supera R$200 e ganha uma camisa oficial do Esquadrão de Aço, usando o cupom SouBahia no aplicativo da Nuve, no Nuve App. Corre, não perde tempo, vai lá fazer o seu plano. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?